Tudo bem, pessoal? Nessa chamada do autor, a gente vai trabalhar com transferências voluntárias à luz da LRF, o que é bem diferente de trabalhar com qualquer tipo de transferência voluntária. O artigo que trata das transferências voluntárias na LRF é o artigo 25. Por que o artigo 25 é importante? Porque ele trata de transferências voluntárias da União para estados, Distrito Federal e municípios, de estados para municípios e de município para município, porque você pode ter um consórcio público. Ou seja, uma coisa é certa, o artigo 25 da LRF, ele não trata de transferências voluntárias da União com a ONG, de um estado com uma empresa privada. Não. Esse tipo de transferência voluntária não está abarcado no artigo 25. E eu trouxe um exemplo aqui para a gente. Eu trouxe aqui um objeto. Esse objeto pode ser uma capacitação, esse objeto pode ser uma obra, ignore o valor é só hipotético, R$100 mil. E aí eu trouxe um exemplo da União, de um lado, e do outro lado, ou Estado, Distrito Federal, municípios. Poderia ser o Estado aqui e o município aqui. Poderia ser um município aqui, no âmbito de um consórcio público. E aí o que eu quero deixar claro para você? Normalmente, no âmbito federal, quando a União faz uma transferência voluntária, a União entra com quase tudo. Ela entra com 95% do objeto, entra com 99% do objeto. Mas é importante que do outro lado haja a contrapartida. A contrapartida sempre é obrigatória. Preste atenção agora que a gente vai falar dos requisitos. Ou seja, para uma transferência dessa voluntária ser concluída, ser viabilizado, o que é que deve acontecer? Tem que ter dotação específica do concedente, ou seja, o concedente, que é a União, deve conceder, certo? Deve ter na LOA dele, na LOA da União, tem que ter essa dotação. O objeto não pode ser despesa com pessoal, porque isso é vedado pela Constituição. Isso é uma das vedações gerais do ciclo orçamentário. A União, e aí entra a União, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, não podem fazer uma transferência voluntária ou conceder um empréstimo se o objeto for despesa com pessoal. Não pode. Então, o objeto aqui nunca pode ser despesa com pessoal. Terceiro, é necessário existir a contrapartida do convenente. Concedente é quem concede, convenente é quem recebe. Instrumento adequado. As transferências voluntárias, elas são formalizadas por meio de convênios ou contrato de repasse, ou um ou outro. Não é só convênio, não é só contrato de repasse, ou um ou outro. Onde é que você aprofunda isso? Tem um decreto 6.170 que trata especificamente disso aí. Continuando. Deve obedecer os limites constitucionais de saúde e educação e deve obedecer aos limites fiscais, pessoal, dívida, aro, restos a pagar e garantia. Para isso, no âmbito federal, a União disponibiliza sistemas para os entes da federação, tem sistemas para acompanhar os gastos com saúde, tem sistema para acompanhar gastos com educação, tem sistema para acompanhar limites fiscais. Como esses sistemas sempre mudam a nomenclatura, eu não vou entrar na nomenclatura deles, mas é importante que a União acompanhe esses dados por meio desses sistemas. E aí o que acontece? Quando a União vai conceder uma transferência voluntária, ela checa tudo isso aqui. Só um detalhe. Os itens 5 e os itens 6, que tratam de limites constitucionais legais e limites fiscais, eles não vão ser necessários, ou seja, eles serão dispensados quando você fizer uma transferência voluntária na área de educação, saúde e assistência. Eu vou colocar isso de outra forma. Suponha que um ente da federação, um município, ultrapassou o limite total da despesa com o pessoal e não se recuperou. Mesmo que ele tenha ultrapassado o limite total e não tenha reduzido o excesso, ele está errado. Ainda assim, ele vai poder receber transferência voluntária na área de educação, saúde e assistência social. É isso que quer dizer isso aqui, ó. Dispensados para as transferências voluntárias TV em educação, saúde e assistência social, mesmo que seja descumprido o item 5 e o item 6. Agora, olha que coisa interessante. Não tem como você fazer uma transferência voluntária em educação se ela não for formalizada mediante convênio ou contrato de repasse. Não tem como fazer uma transferência voluntária se não tem dotação na União. Não tem como fazer uma transferência voluntária se o objeto for despesa com o pessoal. E não tem como fazer uma transferência voluntária se não existe a contrapartida na LOA do estado ou do município que vai receber a transferência voluntária. Isso aqui sempre deve ser observado. Para fechar, não se confunde com transferência voluntária. As transferências constitucionais, as transferências legais e as transferências fundo a fundo, como por exemplo do SUS, não estão abarcadas por isso daqui.
Essas regras aqui realmente são para as transferências voluntárias que seguem um padrão convênio, contrato de repasse. Ficamos por aqui, até a próxima.